Adeu, fale um pouco da sua infância, da sua adolescência, como é que foi? Bom, eu vim de uma família, meu pai é carioca, radicado em Minas, e minha mãe, de uma família extremamente tradicional do estado de Minas Gerais, da Zona da Mata, que é uma coisa assim, de famílias com uma religiosidade quase que doentia, sabe? E com muitos princípios e princípios sólidos de moralidade, enfim. Uma família que vivia muito bem. E a minha mãe, ela com essa religiosidade dela, católica, praticante, ela queria que tivesse um filho padre. E eu fui escolhido, sem querer, mas fui. E muito cedo, então, com aproximadamente 10 anos, eu fui para um seminário em Campo Belo, longe, uns 300 quilômetros de Belo Horizonte. Mas, com pouca idade que eu tinha, 11 anos mais ou menos, eu pude observar determinadas coisas do convívio íntimo ali no seminário que não faziam, não estavam na minha cultura, na minha mente, e não poderia aceitar. Então eu literalmente fugi do seminário, porque, creiam ou não, mas com 11 anos, né, de idade, eu fugi do seminário e só fui aparecer em casa 2 dias depois. Muito bem. É claro que isso foi um impacto na família, mas deu para sobreviver. E assim eu vivi até mais ou menos aos 18 anos de idade, com aquela religião quase que imposta, não é? Era coroinha de igreja e catecismos e por aí afora, conforme muitas famílias daquela época e hoje também fazem, né? Mas depois que a gente chega a uma certa idade, os 18 anos, a gente parece que a gente fala assim, não, agora, não é? E aí eu tomei uma decisão naquela oportunidade, né? Eu disse para mim mesmo, não vou dar, não vou suportar um negócio desse. E como não tinha outras orientações religiosas naquela época, eu simplesmente me afastei definitivamente de Deus e vivi para o mundo completamente. Um momento difícil, mas muito complicado, mas que eu não deixava transparecer, entendeu? Todo mundo achava que estava tudo bacana, mas eu tinha um conflito muito grande e às vezes até eu conseguia ser uma pessoa que desafiava a minha mãe com outras brincadeiras de que eu iria montar uma igreja, a igreja do Santão, entre aspas, então coisas desse tipo. E fui levando a vida assim, até que aconteceu na minha vida algumas, vamos assim dizer, algumas imposições de Deus, algumas provações, e o que aconteceu foi que durante uns 2 anos, uns 4 anos mais ou menos, passou pela minha vida um desespero total, com desemprego, com
com desemprego, fui mandado embora de uma empresa que eu havia ajudado a construir, né? Mandado embora sem nenhuma razão, vamos assim dizer, inexplicável até a data de hoje. E isso me afetou muito, emocionalmente falando. E hoje eu tenho clareza de que quando qualquer pessoa, qualquer ser humano perde um valor muito significativo na sua vida, e para mim aquela empresa era quase que a minha sala de visita, vamos assim dizer, da minha casa. Quando a pessoa perde algo, ela vai buscar na sua cesta que compõe a sua personalidade, tanto das obras da carne quanto dos frutos do Espírito, que estão relacionados pelo apóstolo Paulo em Gálatas, se não me falha a memória, em Gálatas 5. Exatamente, muito obrigado. E ocorre que, no meu caso, especificamente, não suportando aquela situação, eu virei literalmente um alcoólatra. E essa sua idade? Eu estou um pouco emocionado, mas a gente vai vencer. Diga. Porque na sua idade adulta, né, você falou pra gente que foi marcado com dificuldades, né, e creio, né, pelo seu relato, que a religião imposta me fez, né, pensar em várias coisas e chegou-se ao alcoolismo. Como é que você conseguiu lidar com o alcoolismo? Como é que foi esse período de envolvimento com a bebida? Veja, o alcoólatra é uma situação muito difícil, porque ele não consegue enxergar um caminho para sair do alcoolismo. A dependência química ela vai cada vez mais tomando posse da sua pessoa. Isso é natural. Então, o que ocorre é o seguinte: eu tinha uma família, graças a Deus, a minha esposa e a minha filha não me abandonaram, e exatamente, acredito eu, isso foi uma força muito grande. E num determinado momento, numa dessas crises, porque a pessoa que é alcoólatra entra em crise, e numa dessas crises a pessoa que eu tinha abandonado, literalmente abandonado, Deus falou comigo a primeira vez. Eu tomei uma decisão. Eu vou procurar tratamento. E contra a vontade, porque é muito difícil, até quando o próprio alcoólatra busca o tratamento, é muito difícil para a família aceitar. Então, naturalmente, a minha esposa e minha filha não queriam, não é? Que eu tomasse, que eu partisse para isso. Achavam que eu poderia recuperar de outra forma. Que hoje eu tenho absoluta certeza que não. Então, eu pesquisei várias clínicas de tratamento
de recuperação. E eu tive a sorte de escolher uma clínica evangélica da Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte. Eu digo que eu tive a felicidade porque nessa clínica ela era aberta a qualquer religião que quisesse lá fazer uma palestra. Então podia ir a Igreja Batista, podia ir os Adventistas, podia ir a Igreja Católica, podia ir os Espíritas. Eu não tinha nenhuma. E a grande vantagem dela era que ela tratava principalmente 3 coisas. Era uma grande atividade física no período de tratamento, a parte espiritual sem imposição, que eu acho que é a mais importante, que dá liberdade ao aquele que está fazendo o tratamento, estudar por conta própria. Assim eu fiz, para escolher um caminho que fosse diferente dos meus primeiros 18 anos, mas que não fosse igual até aquela idade, né? E mais ainda, que você era responsável por tudo na clínica, pela sua comida, pela higiene da casa, enfim, de uma forma muito objetiva. E por lá eu passei 6 meses, não é? Fechado, longe do mundo. E quando eu saí de lá, eu senti uma leveza. Mas eu sabia que não estava tudo ainda terminado. Eu sabia que eu ainda ia passar por momentos de crises, de dificuldades. Isso eu tinha absoluta certeza. Mas pelo menos eu já tinha um caminho a seguir. E enquanto os 6 meses que eu estive por lá, eu comecei a estudei todas as religiões que você puder imaginar. Falei, não, Deus tem que falar comigo, o que eu vou escolher? Tá? E eu fiz os meus estudos e cheguei à conclusão que eu deveria seguir única e exclusivamente a palavra de Deus, mais nada. Cheguei à conclusão que eu estava liberto, e qualquer um, se quiser, também pode ficar, de qualquer casta religiosa. Eu não iria mais depender de sacerdotes, nem de pastor, nem de ministros religiosos, porque não haveria necessidade. Hoje, eu tenho absoluta certeza de que, se você fizer um esforço e mantiver um contato direto com Deus, assumir com Ele as responsabilidades que lhe foram otorgadas, eu tenho a absoluta certeza que, literalmente, essa pessoa, no fim, vai estar com Ele, de perto. O que manda é fazer a vontade do Pai. Isso aqui é importante. Bom, aconteceram, nesse período, então, depois que eu passei por essa fase, mas a gente continua ainda que em doses menores, mas continua com a dependência química. Essa dependência química, ela me levou a 3 cirurgias violentas, e hoje eu posso dizer que sou um homem biônico, porque eu passei por uma intervenção cirúrgica de 4 pontos safenas e 2 mamárias. Havia a aorta abdominal e as ilíacas, as artérias, eu as tenho aqui, mas são todas bypassadas por tubo, não é? E essa perna direita minha, por exemplo, a
artéria femoral, que leva o sangue para baixo, ela é bypassada pela safena invertida. Foram 3 cirurgias violentas, e nessas cirurgias Deus voltou a falar comigo e me mostrava, olha, isso tudo é você que está causando, né, para você, não é? E você não está indo no caminho. E essas provações de Deus, e esses conflitos e essas crises é que vai fazendo com que o seu espiritual cresça. Não quero dizer que todo mundo, para crescer espiritual, tenha que passar por uma dificuldade dessa. Claro que não. Tem muitos que, por si só, crescem espiritualmente. Mas não foi o meu caso. No meu caso, eu precisei de ser submetido a esses conflitos internos e essas provações, né? Então, só relembrando que na minha primeira cirurgia, a cirurgia do coração, o médico, o cardiologista me chamou e falou, olha, eu posso em 21 dias te recuperar, te estabilizar para você fazer a cirurgia. Mas o seu pulmão, esse não, eu não posso fazer nada com ele. Porque além da dependência química, eu fumava. Eu terminei até os meus 50 anos de idade fumando 4 maços de cigarro por dia. Acabava o cigarro, eu fumava um charuto cubano. Acabava o charuto, eu fumava 4 cachinhos. Então não tinha jeito mesmo, não. Mas nessa primeira cirurgia, quando foi o meu primeiro contato com Deus, eu falei com ele, olha, o que a medicina sabe fazer, eu vou fazer. Agora o pulmão mesmo não tem ele trocar. Então fica aí. Se eu tiver que ir, só pode me fechar o olho do jeito que quiser. Não é? Mas se ainda tiver alguma função aqui nessa terra, só dá um jeito no pulmão. E eu posso dizer que literalmente Deus trocou esse pulmão meu. Eu não tenho um pulmão hoje de um ex-fumante de 40 anos de fumo. Não tenho. Então, essas coisas que a gente conta, pensando, né, uma contribuição que a gente possa dar, um testemunho, uma contribuição que a gente possa dar, para que outras pessoas que porventura estejam passando, né, pela mesma situação, procurem um caminho. Cada um tem um caminho. Esse foi o meu. Hoje eu acho que, graças a Deus, eu tenho controle total da minha vida e da minha espiritualidade. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que nada neste mundo pode me afastar do amor de Deus. Amém. Você viu? Do seu ponto de vista, que a gente gostaria de contribuir com todos, né? Amém. Esses testemunhos que você disse, né, que você relatou, só mostram o quanto que Deus é um Deus de milagres, né, graças a Ele. E como é que você falou que teve esse primeiro contato com Deus, assim, na sua primeira cirurgia, que Ele já estava te chamando há um tempo. E o que mudou depois desse seu primeiro contato, depois dessas suas cirurgias? O que mudou na sua vida, assim, de uma maneira que você possa relatar pra gente de substancial? Sabina, as coisas mudam, e não mudam da noite pro dia, não, muda devagarzinho. Mas o mais importante que eu considero que a mudança é no seu interior, a certeza de que você tem um espírito residente dentro de você que
é semelhante a Deus. Basta você trabalhar o seu espírito para as coisas de amor, não é? Mas eu ainda não sou um cara perfeito e tenho consciência disso. Tenho muitas dificuldades, tenho dificuldades no relacionamento. Eu tenho 44 anos de relacionamento com minha esposa, mas não posso dizer que não tenho dificuldades no relacionamento de casal. Tenho dificuldades no meu relacionamento com minha filha e vice-versa, ela também tem com isso, né? Mas a gente vai cada vez somando um pouquinho, né? E hoje eu tenho assim uma certeza de que eu antes, quando eu vivia para o mundo, eu tinha uma tonelada de amigos. Eu era cercado de amigos, principalmente na época que eu tinha condições econômicas socio-financeiras boa, eu não tinha mistério. Hoje eu tenho poucos amigos, mas graças a Deus todos são amigos de coração. Então a gente vai sabendo viver, aprendendo com Jesus o caminho que ele seguiu para, principalmente, viver a verdade, única e exclusivamente a verdade. Então, eu acho que é assim que a gente vai conseguindo ganhar cada vez mais uma aproximação maior com Deus, né? E aí você vai se moldando, tentando ver para que você possa. E resumo, para dizer aqui, o problema é o seguinte: você tem que assumir o seguinte, assumir com Deus o seguinte: olha, eu vou fazer aquilo que você manda fazer. Se não mandar fazer, eu não vou fazer. E é isso que hoje eu faço. Essa aqui é a minha atitude hoje, é essa. Se Deus não falar comigo, eu não faço. Entendeu? Eu vou. Essa aqui é a minha situação hoje de vida. Você também falou pra gente que, com relação ao seu pulmão, sim, que se Deus tivesse algum propósito para você que iria trocar, e realmente o trocou, porque você relatou que hoje seu pulmão não parece uma pessoa que fumou, posso tirar que fumou há 40 anos. Qualquer médico, qualquer médico não pode ser um pulmão de quem fumou 40 anos. Sim, e o que você acha? Qual foi a missão, o propósito de você ter permanecido conosco? Eu acho que foi essa. Agora, de tentar divulgar única e exclusivamente a verdade. Porque o que eu, ao ler, ao estudar as religiões, eu pude observar um desvio em todas elas, um desvio umas mais, outras menos, do verdadeiro cristianismo. O cristianismo não é uma religião, não pode ser considerado. Jesus não viria a esse mundo simplesmente para criar uma religião. Isso, ele não veio dar para nós mais um caminho para chegar a Deus. Ele veio trazer Deus a nós. O reino de Deus estava no meio de nós, não é? Então, eu acho que a função foi exatamente essa. E com o recurso que eu tenho, eu faço as minhas mensagens, coloco na minha rede de contato. Estamos trabalhando esse DVD, que não tem fins lucrativos, não será vendido, será entregue às pessoas que eu conheço, e se as pessoas quiserem replicá-lo para também passar para outras pessoas, tem todo o direito, não é? Então acho que essa é a função que ele está me dando nesse período aí que ele reservou para mim, né, a mais, né? Então,
pretendo que seja isso. E eu faço as minhas mensagens com muito carinho. Esse DVD gastou 3 anos e meio para ser concluído, né? Porque não é um negócio que sai assim. Né? Eu não tenho a Bíblia na minha cabeça, versículos, essas coisas, porque não consigo. Mas eu tenho meus recursos aqui, analiso, então eu vou fazer minhas mensagens. Entendeu? E como é que foi o processo de construção das mensagens? Isso é demorado também, né? A gente pensa em fazer uma mensagem e começa fazendo. E no meio dela, Deus fala com você, olha, não é isso que eu quero. E você muda totalmente. É impressionante, mas é verdade. É a única verdade bíblica, é que Deus manda, Deus é Deus, Deus está. Eu leio a Bíblia com frequência. E cada vez mais que eu leio, eu vejo Deus no comando do universo, pilotando esse planeta. Ele é uma coisa maravilhosa, ele é amor. Então ele fala com você. Se você abrir teu coração, ele fala. Então você pensa numa mensagem, começa a fazer. E depois não é isso não. É outra coisa. Então demanda muito tempo. Não é? Por isso demanda esse tempo todo. Eu já estou no meu segundo DVD, já está com 3 mensagens preparadas. Eu tenho certeza que vai gastar 1 ano, 2 anos para concluir. Né? Então é isso aí. Eu queria também, né, gente, aproveitar esse momento para agradecer a Deus. E quem agradece pode pedir. Né? E de fazer uma oração também. Então, se a gente puder levantar para fazer esse. Porque numa obra de trabalho para Deus, a gente tem que ter respeito, né? Então eu queria dizer o seguinte, Samuel, que eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Esse mais um prolongamento de vida, né? E de ter vocês aqui que estão colaborando e nos ajudando a fazer esse DVD. Agradecer a vocês também imensamente. Me ajudou muito ao longo da elaboração dessas mensagens, né? Quero pedir a Deus que todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que receberem esse DVD, que seja útil para eles, né? Para que eles possam cada vez mais crescer espiritualmente e seguir o que Jesus mandou fazer, divulgue a palavra de Deus a toda criatura do mundo. É isso que nós temos que fazer, né? Mas a palavra, a verdadeira palavra, sem interesses econômicos, sem interesses materiais e voltado exclusivamente espiritual. E então nós gostaríamos de fazer uma oração a Deus, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, né, nós que servimos a Deus, que amamos Jesus Cristo, a gente tem a preocupação, né, de ter o discernimento, de ter a sabedoria, de como nós vamos falar de Jesus Cristo e principalmente das nossas atitudes, que são o que mais contam, o que mais falam sobre as nossas escolhas. E você comentou conosco sobre a imposição do catolicismo. Assim, a maioria, né, da população brasileira também já nasce com o catolicismo como a religião, que as pessoas, né, já começam a ser praticantes sem ao menos ter
o conhecimento do que seja, mas já começam a praticar. E aparece aquele termo, católico não praticante. Como é que foi você mostrar para sua família, mostrar para os seus amigos, evidenciar que você encontrou um caminho, um único caminho, que é Jesus Cristo, que não é necessário, né, santos ou qualquer outra coisa, mas que o único caminho é Jesus Cristo? Como é que foi esse processo para você falar para as pessoas, para mostrar para os seus amigos que você realmente encontrou algo que tem que ser divulgado? Sabe, né? Isso aí que você está perguntando é muito difícil. Hoje, eu tenho uma clareza na minha mente de que a maioria dos fiéis, de todas as religiões, sem exceção, eles preferem acreditar naqueles dogmas de fé, nos regulamentos, nas normas impostas pela religião institucionalizada, do que eles próprios procurarem um crescimento espiritual e conhecer a verdadeira palavra de Deus. E isso é feito, não é só na Igreja Católica que isso acontece, não. Acontece na Católica, no meio evangélico. Hoje, principalmente no meio evangélico, vem acontecendo isso ao longo, com muita frequência. É que os pastores, os sacerdotes, os religiosos preferem que os seus fiéis sejam analfabetos biblicamente, porque assim eles são a maior valia daquela sustentação, daquela prisão daqueles fiéis ligados à instituição. Então, o que hoje eu recomendo, o que eu penso é o seguinte: eu fiz o seguinte, eu não quero ninguém me orientando, eu vou estudar eu mesmo o que é. E cheguei exatamente a essa conclusão, de que a maioria das hoje religiões tidas como cristãs, umas mais, outras menos, cada vez mais que o mundo vai passando, se afasta mais do verdadeiro cristianismo e busca a manutenção do grande. São igrejas monstruosas. Quanto mais fiéis tiver, é o quantitativo e não o qualitativo. Ninguém quer saber da qualidade do reino de Deus, quer saber de quantos fiéis nós estamos abraçados. Isso mantém aquela igreja ou aquela religião, de uma certa forma, com uma atividade lucrativa, ao invés de ser uma atividade espiritual. Então, é isso que me fez. Foi assim que Deus falou comigo: faça isso, desse jeito. E assim eu estou fazendo. Agora, não quero criar uma igreja, não quero que ninguém venha dizer, poxa, aquele cara... Não, cada um que vai estudar, cada um que vai pensar, cada um que vire para Deus e fale com ele: olha, eu quero conversar com o Senhor. Não é possível. Aquele Deus justiceiro que a Igreja Católica nos ensinou há muito tempo atrás, isso não existe. Deus é amor. Então ele não faz mal a ninguém. Então qualquer ser humano que fala, olha, eu quero conhecer, eu quero fazer o que você mandar fazer aqui, eu quero fazer a sua vontade aqui na terra, isso está literalmente ligado a Deus. Conversa com Deus. Deus fala com você de diversas formas diferentes. Cabe a você decifrar, distinguir, dialogar, o que está, a mensagem que Deus quer passar para você. Então cada um, pode ser na sua procura interior, pode ser na igreja, mas o importante é ler a igreja é boa. A convivência religiosa, ela não é ruim. Ela não é ruim. Mas a pessoa não pode ficar submetida a um autoritarismo religioso. Isso aqui é o grande crime
das religiões que hoje foram. É preciso ter o conhecimento da Bíblia. Tem que ter. É preciso ter o conhecimento da palavra. Exatamente. Se não tiver, não vai. Porque tem que ter. A pessoa tem que ter. E uma coisa, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo uma coisa. E se você estiver lendo a mesma coisa, Ele vai falar com você o que Ele precisa falar com você. Que não é o mesmo que é para mim. Ainda tem isso. E já aconteceu comigo, eu leio uma passagem, depois de 2 dias, 3 dias, eu leio a mesma passagem e Deus fala outra coisa totalmente diferente. Não é? E é assim que a gente tem que interpretar a Bíblia e viver a Bíblia, sabe? Tá de coração aberto.